eu vejo, pessoal, que quando se trata de fibra, por exemplo, o tempo maior que um filhote passa com a espécie dele é o tempo onde ele convive com a mãe, se for a mãe que vai tratar ele, ou com o pai. Então ele ali mesmo no ninho, quando ele vai sair do ninho, quando ele já abriu o olho, ele está copiando aqueles recursos. O tempo que se ele ficar 35, 40 dias com a mãe na gaiola, ele está copiando o comportamento da mãe. Se a mãe é uma fêmea que tem uma postura, uma interação no ambiente que estimule ele a reforçar aquelas características que ele já tem no sentido genético, hereditário, ele vai copiar aquele modelo, né? Então, se ele não convive, ou se ele convive com o pai, ele já escuta o pai cantando, ele começa a observar o comportamento do pai, é muito mais forte esse recurso para que ele traga isso pro convívio dele, para as características dele, pessoal. Isso é muito importante, né? E eu fui aprendendo isso no curió também, na parte de canto. Eu fui vendo que dependendo da fêmea que criava, dependendo como que era o processo dele no berço, ele também trazia para a rotina dele, para o comportamento dele, isso que ele aprendeu lá no berço, tá? Então eu posso dizer para vocês que o berço também tem um percentual muito importante para aquele comportamento do filhote, certo? Filhotes que são tratados no bico é um recurso, porém, dependendo até quando esse filhote ficar longe da espécie dele, isso pode sim trazer reflexos depois no sentido de manejo de comportamento dele de forma diferente daquele filhote que foi tratado pela mãe ou pelo pai, certo? E depois, né, pessoal, depois que esse filhote sai do convívio com a mãe, sai do convívio com o pai, que ele já está comendo sozinho, eu entendi também que tanto para manejo de canto quanto para manejo de fibra, hoje a gente fazendo essa experiência na prática aqui, que esses filhotes, por exemplo, tem alguns que são tão territorialistas, que são tão fibrados, que se vocês colocarem ele num voador, na mesma gaiola, num viveiro, eles vão brigar, tá? E aí você vai ter que ir lá descobrir qual é aquele que está batendo nos outros, ou qual é aquele que está sendo o problema, ir lá e tirar ele daquele local. Por quê? Porque ele não aceita, ele tem tanta fibra, né? Assim como o pessoal que conhece galinha de rinha, por exemplo, desde pintinho eles estão ali brigando, disputando espaço. O temperamento deles favorece isso, né? Então, se tiver os passarinhos que têm esse comportamento da mesma forma, vocês vão ter que ir lá e sacar ele dali, né? Porque ele já mostrou que ele vai ter problema com relação a isso, né? Mesma coisa com relação à cantoria, né, pessoal? Esse filhote vai ficar ali e não tem como eu dizer para vocês assim, quanto tempo? Não sei, podem ficar 60, 90, 120 dias e já estourarem no bando, né? Então, o que eu indico? Que eles fiquem se vendo, certo? Até demonstrar a imposição de território. O que eu quero dizer com isso? Até eles começarem a disputar, né? E aquele filhote que começar já a se mostrar que ele já está aflorando precocemente as características dele de disputa, de canto, querer cantar na cara dos irmãos que estão ali com ele, mais cedo você já sabe que ele já colocou para fora aquelas características que você quer. E nesse meio tempo, ele está dizendo para você, eu já estou com aquilo que eu preciso para começar a receber um manejo diferenciado. E aí você vai tirar ele daquele manejo de bando e vai levar ele para outro local, e lá ele vai se posicionar de forma a dominar aquele local, e aí você vai começar os primeiros treinos a mostrar para ele como que ele preserva o território dele, sem pensar em qualquer sentido de fêmea, tá, pessoal? As fêmeas não vão ficar junto com esses machinhos, tá? Tem o pessoal que deixa por não ter espaço e tudo, beleza, mas eu acho que não é bom, a não ser que você queira travar, a fêmea vai travar eles. Assim como os irmãos também no início, vão fazer com que eles não se estimulem, não cantem. Porque se você botar divisória e não deixar eles se verem, ou capa, eles vão se estimular mais fácil. Por quê? Porque eles entendem que o ambiente é a capa ou é aquela divisória, não vão se ver e vão começar a disputar mais rápido. Porém, isso não vai dizer que isso vai estar aflorando a característica de disputa para cantar, para disputar o território com aquele que eles estão vendo, certo? Então, se a intenção for isso, for fibra, é importante vocês fazerem esse processo.